Então Paulo se torna o mediador da situação. E Paulo diz a Epafrodito: irmão, leva essa carta aqui para Arquipo ler para a igreja e para as outras da Ásia Menor. Mas esse pequeno bilhete aqui, Onésimo, tu carrega. Porque é a tua carta magna de liberdade. Tu leva. E quando Filemão, teu senhor, vier te encarar nos olhos, tu diga: antes do chicote. Leia isso aqui que o irmão Paulo mandou. Eita glória! Antes do tronco, leia isso aqui. Antes de decisão precipitada, leia o bilhete. O bilhete ele vai ler dizendo: olha, estou te enviando Onésimo. O cara não valia nada não, mas eu gerei ele em Cristo aqui na cadeia. Ele nasceu de novo, ele é nova criatura. Antes era inútil, mas agora é útil. Ó, ele é irmão caríssimo. O que ele roubou, bota na minha conta. Se ele não pagar, eu pago. Para não dizer que você também me deve a sua própria vida, porque tu estava indo para o inferno e eu te ganhei para Jesus. Agora olhe para cá. Por que essa carta é aceita como carta inspirada para ser colocada como na regra ou no canon, aquilo que mede o que é e o que não é, no Bíblios, nos livros? Por quê? Porque apesar dela não ter nada sobre escatologia, amartiologia e outra gia, Ilia e Mia, ela é o que nós podemos chamar de uma ilustração perfeita daquilo que Jesus fez por nós. Paulo, Filemão e Onésimo identifica-se nessa ilustração. O Calvário e a cruz estão cantados aqui essa noite. Ela traz para nós, de uma forma simplificada, a ilustração da doutrina da imputação. Nunca ouviu isso não? Então tu vai ouvir rapidinho. A palavra imputar significa colocar na conta dele, ou atribuir a alguém alguma coisa. O conceito está intimamente relacionado com três verdades teológicas: a imputação do pecado de Adão a nós, ou seja, o pecado original. A culpa é dele, mas a herança é minha. Paulo disse: todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Ele diz: um só pecou, mas por ele entrou o mundo e logo todos pecaram, e gerou e reinou a morte. Olha para esse crente que está do lado e diga: não se engane, tu és pecador por natureza. Ele não dá nem um sorriso, diga: não tem nada bom em você. Sua cabeça não é boa, por isso você precisa da mente de Cristo. Seu coração não é bom, por isso você precisa dos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Seus pés não é bom, por isso que você precisa andar no caminho que é Cristo Jesus.
seu espírito não é bom, por isso que ele precisa ser renovado dioturnamente. A sua alma não é boa, por isso que ela precisa ser transformada pela graça de Deus Pai. Paulo disse em Romanos capítulo 1, que desde a cabeça, a planta da raiz dos pés, o homem não tem nada bom. Glórias a Deus, aleluia. Não tem. A tua inclinação é pro lixo. É pro pecado. Ai, meu Deus. A tua inclinação é adâmica. Qual foi teu primeiro pecado? O de toda criança. Porque segue a natureza do pai. Desobediência. Desobediência. E assim como a criança começa a desobedecer, abre os olhos, ela está deixando de ser inocente. E quando deixa a inocência, ela está se tornando apta ao inferno. Ninguém é salvo por obras. Tira isso da tua cabeça. Por obra ninguém se salva. Não é porque você tem pedigree e caráter que você é salvo. Não tem nada bom em você. Ah, mas eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, eu não bebo cachaça, eu não vou na balada, eu não me prostituo. Mas a sua natureza é adâmica. Só o fato de você ter nascido já está condenado ao abismo. Jesus não veio em busca de gente boa, ele veio em busca de pecadores para transformá-los, perdoá-los, resgatá-los para Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A doutrina da imputação vai dizer que os pecados de Adão são imputados a mim. Por natureza e filiação. Jesus não veio a esse planeta Terra resolver problemas de questões sociais. Larga a mão de ficar agarrado nessa doutrina da libertação. Isso é coisa para PT, para gente doida. Jesus não está nem aí com o social de ninguém. Ele não veio aqui cuidar de criança, nem cuidar de velho, nem cuidar de miseráveis. Ele disse: os pobres vocês sempre vão ter na terra. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio em busca da prostituta, em busca do ladrão, em busca do religioso sem cruz e sem Deus. Jesus veio a este planeta Terra para reconciliar o homem com Deus. Aleluia. Nós, sendo pecadores, Ele nos amou. Não foste vós. É, papai. Já volto que isso vai cá. Se existe uma coisa que me faz chorar, ainda é a mensagem da cruz. Aleluia. Se existe algo que ainda me arrepia e me quebranta, ainda é a mensagem da cruz. A mensagem esquecida pelos evangelistas. Ninguém podia entrar na eternidade, porque quando Deus estabeleceu o projeto de adoração, Ele disse para Moisés: entre o santo e o santo do santo, bota um véu, chamado véu da separação. No véu Ele mandou colocar desenhos dos querubins. Querubins é o mesmo que fechou o Éden com espadas de fogo e disse: aqui ninguém passa. O querubim está em cima da arca da aliança porque guarda a santidade de Deus. É, papai! O querubim está diante do trono de Jeová lá na eternidade dizendo: o diabo não passa por aqui mais não. Ele guarda o trono e guarda a santidade. Os querubins desenhados naquela
cortina que Moisés fez a mando de Deus, estava dizendo: até aqui chega, daqui não passa, porque se passar morre. Porque a Arca da Aliança simbolizava trono, cruz e altar de Deus. Por isso que está imbuída a glória e a presença do Senhor nela. Quando você lê a glória de Deus baixando no santuário, aonde está a arca? Todo homem tem que sair para fora, senão morre. Ela baixou quando Moisés terminou a construção e disse que o sacerdote não conseguia ficar em pé e tiveram que ser arrancado e sair assim, ó, de gatinho. Lá na frente, ela desceu quando Salomão fez aquele santuário e ninguém conseguia parar em pé os que estavam servindo a Deus lá dentro, porque ela tinha invadido o santo do santo. Isso não me alegra, isso me entristece, porque Deus desce para se revelar, Deus desce e vem para se manifestar, para tabernacular, para envolver-se, para relacionar. Mas por causa do pecado, o homem tem que sair para fora, porque a glória que desceu é a própria essência de Deus. Dá uma olhadinha para esse crente e diga: a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Meu Pai, o Senhor é milagre. Mas entre a glória revelada no Velho Testamento, no templo, está uma profecia, porque quando o templo é reconstruído, logo depois deles voltarem da Babilônia, nos dias de Esdras e Neemias, estabelece-se então o edifício, depois de 15 anos de perseguição. Quando o edifício é levantado, os velhos que viveram lá na Babilônia, que saíram de Jerusalém, começam a chorar e a lamentar, lembrando do templo de Jerusalém e aquele que Zorobabel construiu, e eles dizem: isso aí não é nada, aquilo é que era templo, aquilo é que era lugar de adoração, isso é uma casa velha. E os novos que nunca viram um templo jubilavam, festejavam, gritavam e diziam: nós temos um templo. E no meio dessa mistura de emoções está um velhinho octogenário, o irmão Ageu, 83 anos. No meio da mistura ele arruma um esqueleto, raspa a garganta, ele diz: assim diz o Senhor, vocês estão dizendo que não é tempo de edificar, eu vos digo que é tempo de edificar, porque eu fiz uma aliança convosco e coloquei meu nome aqui, e é nesse lugar que vocês reúnem-se, porque nesse lugar eu dou a paz, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vou trazer o desejado das nações para este lugar, porque meu é o ouro e minha é a prata. E tem outra coisa: faço uma aliança com vocês, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O último profeta fecha o rolo, entra 400 anos de silêncio, chamado tempo interbíblico. É o tempo em que se levantam alguns da Ásia, os gregos e Roma. Nessa mesma época, Jerusalém torna-se país tributário de Israel e coloca na Galileia um rei chamado Herodes. Esse, para ficar bem com Israel e com Roma, ele levanta um templo em 46 anos. Tudo é restaurado nesse templo, do outro, menos a arca, que ninguém sabe para onde foi. A glória que deveria revelar-se ali naquele templo, aparece no deserto, no ministério de João Batista. Esse batiza e apresenta Jesus, o seu primo mais novo.
Jesus começa o seu ministério de 3 anos apenas, anunciando o reino de Deus. Ninguém entendia ele e nem tampouco os seus discípulos, seu ministério. Porque ele dizia para todos: o Filho do Homem veio para morrer. Ele dizia a todos: o Filho do Homem veio para servir. Ele dizia a todos: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Ninguém entendia isso. Todos esperavam um Messias glorioso que arrebentasse os romanos e colocasse Israel em liberdade. Mas o negócio de Jesus é que ele estava apaixonado pela cruz. Porque Deus da eternidade olhava o homem por causa do pecado de Adão e lia: condenado. E apesar de Deus ser bom, Deus é justo. Apesar de ser misericordioso, Deus é santo. E a sua santidade e justiça diz que o homem deve morrer sentenciado pelo seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus então o entregue à mão dos pecadores. É esculachado, escorraçado, vilipendiado, é machucado. E depois de sofrer muito no pátio, ele carrega o patíbulo da cruz, é auxiliado por um sirineu até o Gólgota. Lá em cima ele é levantado e ele grita 7 palavras, e a última dela, olhando para os céus, com ausência de pecado, aliás, de Deus, porque sobre ele os meus pecados caíram. E ele assume o meu lugar. A minha dívida para com a eternidade por causa de Adão, ele mata no peito. O pecado de todos nós caiu sobre ele e Deus virou o rosto, porque Deus é santo, santo, santo. A minha feiura cai sobre ele, as minhas maldições, as minhas misérias, as minhas imprecações, os meus erros, minhas condenações, meus pecados. E ele olha para o céu às 3 horas da tarde, e antes de expirar, ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclina a cabeça e morre. Dá uma olhada para esse crente que está do lado e diga a palavra que Jesus usa: consumado, é tetelestai. O que é tetelestai? É como uma nota promissória de que a conta foi paga. A palavra tetelestai deriva 3 outras: está feito, continua feito e sempre será feito. Porque aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoa e a terminará até o dia de Cristo Jesus. A palavra tetelestai quer dizer está pago. Não entendeu não, né? Está quitado. Ninguém deve mais nada, porque os pecados deles caíram sobre mim, mas a minha justiça caiu sobre eles, e eu os justifico pelo sacrifício da cruz, e os declaro agora que eles são, aleluia,
Ele não vê mais condenado. Olhadinha para a testa desse santo aí com muita delicadeza. Diga para ele, sabe o que está escrito aí? Em obras. Ele botou uma placa bem grande aí, justificado. E aquela que era contra você, ele cravou na cruz e disse: está pago, está quitado. Não deve mais nada. Dá para levantar a mão e dar glória a Jesus? Por isso que não só o pecado original, mas a expiação e a justificação inclui nessa atribuição de imputação. Por isso que a doutrina da imputação está fortemente ligada à doutrina da reconciliação entre o homem e Deus. Quando ele diz tetelestai e morre, 4 coisas acontecem. Primeiro, o cosmo não aparece. As estrelas, a lua e o sol somem do firmamento. Há trevas. Segundo, a natureza geme. O mar tem maremoto. Terceiro, relâmpagos e trovões rebumbam a eternidade e os céus, enquanto que as montanhas e a terra têm abalo sísmico. Quarto, o sacerdote corre de medo vendo o temporal se formando. Tenta se esconder no santuário, quando chega lá ele fica assombrado, porque a minha Bíblia diz que o véu de alto a baixo foi rasgado. Deus estava dizendo: ninguém mais está destituído da glória. E Paulo diz: a lei carregava um véu que impedia eu de entrar, mas Jesus arrancou o véu, e agora com face descoberta eu revelo a glória de Deus que está em mim, porque esse tesouro eu trago em vaso de barro. Se você não entendeu, eu vou desenhar para você. Você não podia entrar na presença de Deus, não podia adorar, e estava longe da eternidade, mas Jesus morreu naquele calvário para jogar parede de separação por terra e dizer: venha, venha, venha e receba da minha presença. Essa carta é tão linda quanto essa ilustração da doutrina da imputação, porque a tônica dela é perdão. Filemão deve perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Deve receber o escravo Onésimo como irmão caríssimo. Ele diz: como se fosse a minha própria pessoa. Isso aqui é forte, porque o verso 17, Paulo diz para o irmão Filemão: se portanto me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Recebe-o. A expressão aqui de boas-vindas, recebe-o, é receber dentro de um ciclo familiar. Na nossa linguagem, receber é abrir a porta e dizer: fica à vontade. Na linguagem da cultura semita, ele entende o que Paulo está falando. Paulo está dizendo: recebe ele aí dentro de casa. Mas antes de um judeu receber alguém dentro de casa, porque ninguém entra, não é qualquer um que entra na casa de um judeu. Recebe-o como a mim mesmo, recebe-o dentro do ciclo familiar. Paulo está dizendo assim: dá um beijo no rosto dele, ósculo santo, pega a bacia
o pé do negão. Enxuga. E depois que tiver com o pé limpo e enxugado, prepara a mesa. Bota ele na cabeceira e dá o melhor prato para ele e o que tem de melhor para ele comer. Olha para esse irmão, diga: foi isso que Jesus fez com você. Diga para ele: ósculo, beijo, na cultura semita é relacionamento de intimidade. Diga: você não era filho, você não tinha vez, você não tinha voz, tu era comum, tu era gentil, tu não era judeu. Diga para ele: mas glória a Deus, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto recebem, Ele dá o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus.